4 soldados estão presos em um último posto avançado no meio do mar, sem saber que a Terra já está completamente submersa. O filme é O Último Sentinela, de 2023. Se gostar, fortalece o canal com sua inscrição. E agora, vamos para mais um recap! Em 2063, o maltratamento dos humanos com o planeta elevou drasticamente o nível do mar a um ponto jamais visto antes, que fez com que quase toda a Terra ficasse submersa. Apenas 2 continentes existem no planeta, e atualmente eles estão em guerra, por território e recursos. No meio do mar entre esses continentes, há um posto militar avançado conhecido como o Sentinela, guardado por 4 soldados que estão ficando angustiados, pois após 2 anos de serviço, o contrato deles já acabou faz 3 meses, mas a tripulação de substituição ainda não apareceu para rendê-los na troca. A comida e a água estão no limite, então durante uma noite de tempestade, Cassidy e Sullivan decidem pescar. Surpreendentemente, eles saem bem e enchem sua grande rede com muitos peixes. Enquanto isso, seu superior oficial percebe que a tempestade está ficando cada vez mais violenta. Ele pede a Baines que garanta a segurança do grande explosivo que é guardado no Sentinela. As ondas começam a ficarem mais agressivas, afetando os dutos do forte. Baines corre para consertá-los, mas acaba ficando com a mão presa, lutando debaixo d'água por vários minutos até que finalmente consegue se soltar. Lá fora, as ondas levam a rede embora e a dupla perde sua pescaria. Todos voltam a tempo antes da enorme onda atingir a estrutura, fazendo-a tremer e empurrando água para todas as entradas do local. O Sentinela suporta todos estes desastres. De manhã, na hora do café, o grupo discute como diminuir o consumo de recursos durante sua alimentação com ração militar. Benny pergunta por que eles não pedem que a tripulação de substituição se apresse, mas Hendrix avisa que o telégrafo é apenas para fazer relatórios. Sullivan faz o relatório diário usando o telégrafo. Ele informa a base de que não houve nenhum evento. Eles responderam que não houve nenhum também lá, o mesmo dos últimos meses. Sullivan junta-se a Hendrix do lado de fora, e depois de fazer algumas piadas sobre seu boneco dançarino de ar, Sullivan olha para o mar com seus binóculos. Ele fica surpreso ao ver que um navio está se aproximando, o que Cassidy confirma quando ela verifica no radar. Sullivan comemora porque acredita que é a tripulação de substituição, mas Hendrix é cauteloso e ordena que Baines traga algumas armas caso seja um inimigo. Cassidy tenta entrar em contato com o navio, mas fica sem resposta. Então Hendrix decide dar ao navio uma chance. Ele entrega uma arma a Sullivan, diz para ele ir de barco até o navio e vasculhar para ter certeza que não há inimigos por lá para que se preocupem. Sullivan parte imediatamente e se aproxima do navio, chamando por qualquer passageiro que possa estar ali, mas não tem resposta. Com a sua arma em punho, Sullivan entra no navio e começa a investigar, e fica cada vez mais espantado ao notar evidências de que não há ninguém ali. Os objetos estão cobertos de sujeira, o rádio não funciona e a comida estocada nos armários. Hendrix tenta entrar em contato com ele para a atualização dos status, mas Sullivan o ignora enquanto encontra 4 sacolas destinadas a eles. O pior é que algo aconteceu com a tripulação e eles desapareceram, fazendo assim os 4 soldados perderem a chance de voltar para casa. Sullivan não responde ao chamado, então Hendrix presume que ele foi atacado e quer atirar no navio antes que se aproxime do Sentinela. Ele pede a Cassidy uma das chaves para o explosivo, e quando ela hesita, ele lembra que isso é o protocolo. Depois de pegar a chave de Cassidy, juntamente com a sua, começa a ativar o explosivo, e antes de atirar, tenta entrar em contato com Sullivan mais uma vez. Sullivan responde no último momento e o ataque é cancelado. Cassidy pede sua chave de volta, mas Hendrix informa que agora ficará com as duas como punição por sua hesitação em seguir as ordens. Sullivan reboca o navio até a Sentinela. Hendrix investiga o navio. Algumas horas depois, Baines toma um banho rápido com iodo
e informa a equipe de todas as coisas que conseguiu recuperar do navio. Ele também tem certeza de que esse é o navio de substituição que eles esperavam, e por algum motivo o motor não estava funcionando há 6 meses. Sullivan quer enviar uma mensagem para a base, mas Hendrix proíbe até obter informações, já que nada está fazendo sentido, mesmo que seja considerado um evento. A equipe está começando a ficar cansada e desconfiada da atitude de Hendrix, principalmente porque ele tem as 2 chaves agora. Após o banho, Hendrix verifica o histórico de navegação do navio e anota todas as coordenadas, que ele então leva de volta para a Sentinela para aplicá-las em seu mapa, e assim refazer sua trajetória e saber o que aconteceu. Cassidy e Sullivan conversam sobre como o mundo deve estar lá fora, já que não o vêem há 2 anos. Sullivan confessa que enviou uma mensagem pelas costas de Hendrix, então eles terão uma resposta amanhã. No dia seguinte, Hendrix encontra seus 3 soldados estranhamente ao lado do telégrafo, e Baines fala a verdade. Hendrix pretende prendê-los por isso, mas o telégrafo recebe uma resposta. O grupo fica animado até ler o que diz, que é exatamente a mesma mensagem que Sullivan enviou na noite anterior. Eles percebem que perderam o contato com a base há muito tempo, e o computador acabou de enviar de volta a mensagem de nenhum evento que Sullivan envia todos os dias. Eles entendem que todas as respostas que recebem, na verdade, são as mensagens que eles próprios enviam, que voltam automaticamente. Após isso, enquanto Hendrix continua a trabalhar com as coordenadas do mapa, Baines começa a se infiltrar no navio com um plano em mente. Certa noite, Sullivan o pega voltando, mas Baines se recusa a explicar. A dupla acaba bebendo juntos, e Baines compartilha algumas histórias sobre sua família que o espera em casa, se é que ainda existe. Baines confessa que acha que pode consertar o navio. Animado com a esperança de escapar, Sullivan corre para dar a notícia a Cassidy e pede a ela para fugir com ele e viverem juntos em uma das poucas cidades seguras que restam no continente. Mas Cassidy hesita e não acredita no que está ouvindo. No outro dia, Sullivan entra no navio com Baines para ajudá-lo a consertar o motor, e juntos eles conseguem terminar o trabalho. Assim que saem, encontram Hendrix esperando por eles, e ele os ordena a destruir o navio para usar suas peças para consertar o Sentinela. Ele não permitirá que eles fujam, porque afirma que ficar ali é seu dever, independentemente de seu contrato ter terminado. Sullivan se recusa a morrer ali, como aconteceu com os outros no passado. Baines concorda, mas quando Cassidy se junta a eles, ela não mostra apoio. Hendrix não se importa com os argumentos, e mesmo assim ordena a equipe para trabalhar nos reparos, ameaçando-os com sua arma se não obedecerem. Os caras estão tensos e com medo pelo fato de que Hendrix tem sido muito impulsivo ultimamente. Cassidy então se oferece para falar com ele. Ela diz a Hendrix que entende como ele se sente depois de ter perdido sua última equipe, mas ir embora não é igual morrer se algo é salvação. Sullivan e Baines cogitam se terão que lutar contra seu chefe para conseguir o que querem. Sua conversa é interrompida por Hendrix, que admite que Cassidy apresentou um bom argumento. Já que não há comunicações, alguém deve se conectar com a base. 2 pessoas ficam e outras 2 devem partir. Hendrix obviamente fica e Cassidy se voluntaria para ficar também. Baines fica feliz com essa informação, mas Sullivan está arrasado. Sullivan conversa com Cassidy em particular, tentando convencê-la a ir também, substituindo Baines ou desobedecendo Hendrix. Ele está tão desesperado para fazê-la feliz que até se oferece para ficar com ela ou em seu lugar, mas Cassidy diz a ele que não o quer. Ela só o considerou uma necessidade humana. Sullivan fica arrasado com o maltratamento e sai do quarto, e Cassidy chora bastante. Sullivan e Baines se concentram em fazer as malas. Hendrix dá a Sullivan uma carta para levar à base, e ele comenta que o inimigo é exatamente como eles, soldados que apenas querem proteger seus lares. Sullivan então lembra a Hendrix que todos poderiam ir juntos, mas Hendrix ainda se recusa dizendo que alguém precisa ficar de olho no explosivo.
Hendrix vai encerrar seu trabalho no mapa e nas coordenadas, fazendo uma descoberta chocante. O navio de substituição foi retirado do Sentinela de propósito, o que não faz sentido. Desconfiado, Hendrix corre para verificar Cassidy, mas não se atreve a dizer uma palavra. De manhã, a equipe acorda ouvindo o alarme tocando porque outro navio apareceu no radar. Os homens se apressam para assumir suas posições e defender a sentinela. Cassidy então tenta entrar em contato com o navio, mas em vão. Dessa vez, Hendrix se recusa a enviar alguém e ordena que a equipe atire. Eles erram o tiro e precisam recarregar. Cassidy percebe que o navio que eles haviam levado para a sentinela não está mais no lugar. Isso ao mesmo tempo em que Sullivan e Baines finalmente conseguem vê-lo claramente quando a neblina se desfaz. E ficam perplexos com isso, sem entender como o navio foi parar ali. Eles se recusam a atirar novamente, mas quando Cassidy vem avisá-los, é tarde demais, pois Hendrix está ameaçando atirar contra Baines e Sullivan para que atirem no alvo. Descobrimos que foi Hendrix que colocou o navio de volta no mar na noite passada, e para provar que está falando sério, ele atira no dançarino de ar. Baines ainda se recusa a destruir o navio, e Hendrix responde atirando em sua orelha. Sullivan pega o canhão e destrói o navio antes que se perca uma vida ali. Baines, furioso com isso, tenta ir atrás de Hendrix, mas Cassidy nocauteia primeiro com o extintor de incêndio. Sullivan e Cassidy trancam Hendrix na despensa, e Cassidy pega as duas chaves de volta. Ainda furioso, Baines tenta encontrar Hendrix para matá-lo, e acaba acertando Sullivan quando ele tenta impedi-lo. Cassidy o acalma com palavras, mas Baines ainda sai para beber sozinho e desfazer suas coisas, o que o faz chorar. Cassidy menciona que Hendrix precisa de um banho de iodo, mas Baines se recusa a deixá-lo a sair e anuncia que está desistindo. Sullivan diz a Cassidy que não tem escolha a não ser passar por cada canal do telégrafo até encontrar um que esteja funcionando, e Cassidy aproveita a chance para confessar que mentiu quando foi rude com ele. Ela fala que só queria que ele saísse sem se preocupar com ela, mas Sullivan não a perdoa por isso. Sullivan leva comida para Hendrix e pergunta por que ele mudou de ideia sobre partir, liberando a única chance de volta para casa que eles possuíam. Hendrix compartilha a informação que obteve com as coordenadas, dizendo que o navio de socorro esteve ali há 3 meses como deveria estar, mas algo fez com que ele se afastasse deles. Isso significa que há um traidor entre eles que quer o explosivo. Sullivan não acredita nessa versão e sai, trancando a porta novamente. Sullivan passa o resto do dia enviando mensagens de SOS para todos os canais, e Baines continua bebendo e tentando se ocupar em sua oficina, mas logo perde a cabeça e destrói tudo o que construiu. De noite, Cassidy compartilha com Sullivan uma foto dela quando criança com sua família, explicando que eles foram mortos pelo inimigo naquela época. De manhã, Baines encontra Cassidy dormindo na sala de comunicações. Enquanto ele diz coisas sem sentido sobre um futuro perdido, ele ataca Cassidy, fazendo parecer que quer tirar proveito dela. Depois de lutar contra, Cassidy consegue afastá-lo sem perceber que Baines roubou suas chaves. Cassidy procura Sullivan para contar o que houve, mas a voz de Baines pode ser ouvida pelos altos-falantes anunciando que ele vai ativar o explosivo. Sullivan e Cassidy então correm de volta para a sala de comunicações e tentam acalmá-lo, mencionando sua família como uma razão para continuar vivendo. Baines chora ao afastar dos controles, mas depois que Cassidy recupera as chaves, Baines admite que esqueceu o último dígito do código de ativação. Sullivan acha que é hora de soltar Hendrix, mas Baines tem uma notícia chocante. Ele disse que tentou matá-lo antes, mas quando entrou na despensa, Hendrix já havia sumido. Uma janela aberta indica que ele pode ter dado um fim em si mesmo. Cassidy e Sullivan verificam a despensa, ficam arrasados ao ver que Baines falou a verdade. Incapaz de lidar com sua tristeza, Sullivan lê a carta que Hendrix havia escrito para a base, e fica chocado ao ver que Hendrix havia solicitado a extensão de seu comando. Cassidy mostra a oficina agora limpa para Sullivan, para provar que Baines está se sentindo melhor. Baines chega
confessa para Sullivan que sua esposa estava grávida de 6 meses e ele nunca saberá se era menino ou menina, o que faz Sullivan perdoá-lo facilmente pelo surto que teve. Baines mostra sua gratidão com um abraço forte antes de entrar no barco para voltar a resgatar coisas no mar. Cassidy vai com ele dessa vez, e Sullivan dá uma arma só por precaução, e Cassidy o agradece com um beijo. Sullivan decide tentar pescar novamente, e quando puxa a rede, descobre o corpo de Hendrix com uma ferida na cabeça, o que significa que alguém o matou e que realmente há um traidor entre eles. Sullivan corre para verificar os perfis de seus amigos em busca de pistas. Cassidy observa Baines num barco elaborando um plano. Em seguida, Sullivan verifica o mapa de Hendrix desenvolvendo uma teoria. Uma tempestade começa a se formar e Sullivan verifica o farol lá fora e confirma que ele pode ser retirado e movido. Isso significa que alguém levou o farol no barco e fez o navio de substituição segui-lo em vez de ir para a sentinela, explicando assim as coordenadas estranhas. Então ele conclui que essa pessoa matou a equipe de resgate e deixou o navio flutuar. Passado algumas horas, Cassidy volta da pequena viagem, dizendo que Baines caiu acidentalmente e morreu enquanto tentava pegar plástico. Sullivan imediatamente suspeita que ela o matou e que, na verdade, ela é a traidora o tempo todo, mas ele está muito receoso de dizer alguma coisa ainda. De manhã, Cassidy acorda sozinha na cama. Sullivan então fala com ela apenas pelo walkie-talkie, explicando que sabe que ela matou todos e que ela está espionando para o inimigo, mas que ele não permitirá que ela tenha o explosivo. Cassidy então percebe que está sem as chaves e corre para a sala de comunicações, onde encontra Sullivan no meio do procedimento de ativação do explosivo. Ele fala que, como eles não têm futuro, ele não se importa se explodir o sentinela com eles dentro. Sullivan mira a arma contra a mulher, mas Cassidy tenta explicar que as pessoas em sua terra natal estão sofrendo e que ela sempre odiou mentir para ele. Sullivan não acredita nela e ativa o explosivo. Ao invés de explodir, o painel exibe uma frase curiosa que Baines gostava de repetir, o que faz com que eles percebam que Baines reprogramou o explosivo para que ninguém possa usá-lo para a destruição. Sem alternativas, Sullivan e Cassidy têm uma conversa e concordam que não importa que lado a guerra venha, eles protegerão o sentinela juntos e continuarão sobrevivendo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado deste drama. Se gostou, fortalece o canal com sua inscrição e um comentário. Te vejo no próximo recap.